Eu não sei se ele vai conseguir manter essa pegada, ter uma sequência longínqua, digamos assim, né? Eu prefiro esperar. Esperar, no caso, para voltar a criar expectativa em cima do futebol dele, algo que eu não tenho desde meados de 2024. Mas estou gostando muito de ver essa redenção, ainda que gradual dele. Se a gente comparar no jogo a jogo, né? Tá devagar, mas está vindo. Mas se a gente comparar com o ano passado, essa redenção veio em dose cavalar. Aí eu fico mais feliz ainda. Mas reforço aqui, eu não estou criando expectativa. Eu ainda prefiro esperar. E sabe onde estão as minhas expectativas? Estão todas jogadas na volância do São Paulo, com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. E as minhas expectativas com relação a esses dois estão tão altas que eu vejo o Mineiro e o Josué. Eles são parecidos na eficiência, na eficácia, na inteligência, no entrosamento da dupla. Parece que é um cérebro só para dois corpos. Eles se entendem, eles se encaixam, entendeu? E são muito parecidos também no tamanho. São dois pigmeus correndo naquele meio-campo, como eram Josué e Mineiro, e chegaram no São Paulo sem expectativa nenhuma da torcida. Eu vou fazer algumas observações sobre eles aqui. O Danielzinho ele veio a custo de nada para o São Paulo. Jogou muito bem no Mirassol, arrebentou lá. Só que mesmo assim, malandro, o cara tá jogando em um time que não tem quase torcida. Aí vem pro São Paulo, que tem mais de 20 milhões de torcedores, é aquela pressão, o peso da camisa, a história do tricolor também, tudo isso pesa pro jogador. Nem todos conseguem resistir a isso. E o Danielzinho no primeiro jogo já estava dominando aquele meio-campo. Isso é show de bola, isso é um espetáculo, meu. Ah, Renato, para de se empolgar, cara. Não, não paro, vou continuar. Até porque a história do Marcos Antônio é mais empolgante ainda. Chegou com um certo valor, até alto para o São Paulo, né? Veio por empréstimo e com opção de compra. E ninguém botou expectativa nele. Tinha gente que nem conhecia ele, inclusive eu. Tá aí hoje imperando, quase que o Flamengo tirou ele na unha do São Paulo. Ofereceu aí um caminhão de dinheiro tanto para ele, de salário, quanto para o São Paulo, né? Só que o São Paulo não quis, resistiu até onde deu. Enquanto todo mundo falava, ô, deixa o Marcos Antônio ir, ele quer ir pro Flamengo, deixa o cara ir, São Paulo tá prendendo o cara. Aí ele vem e fala que quer ficar. Botou todos os flamenguistas dentro de uma caixa e guardou no guarda-roupa. Isso eu falo da mídia deles, tá? Da mídia segmentada, o pessoal da mídia tradicional, que são os torcedores com o microfone na boca, ficaram todos calados. E o Marcos Antônio tanto quis ficar no São Paulo que o São Paulo foi lá oferecer um contrato de renovação e ele topou. Ou seja, foi a segunda surra que o São Paulo deu no Flamengo esse ano aqui. E o segundo dos três contratos que o São Paulo fechou nessa semana, que eu vou falar nesse vídeo aqui, é do Cauli, que vem do Bahia por empréstimo, né? É um terceiro homem de meio de campo, popular meio ofensivo, que joga o fino da bola. Ele teve uma participação direta de mais de 30 gols do Bahia em 2 temporadas. Mas se de repente, porventura, pressuposto, você ouviu por aí as mesmas narrativas tortas que eu também ouvi sobre ele, você deve estar pensando que eu estou exagerando. Ah, o cara não é tudo isso. O cara está numa má fase no Bahia, está sendo vaiado pela torcida e saiu pela porta dos fundos, né? Você deve estar achando isso. Mas, meu amigo, vamos analisar a situação aqui. O Rogério Ceni tem dedo nessa história. Tem o dedo dele nessa história do Cauli no São Paulo. É isso mesmo que você pensou, ficou meio lá ele, eu sei. Dito isso, você acha que o Rogério Ceni ia mandar qualquer jogador para o São Paulo, sabendo do momento que o São Paulo está vivendo? Agora deu uma melhorada, né? O São Paulo está escalando aos poucos aí, mas você acha que ele ia mandar Bagre para jogar no São Paulo? É claro que não. Ele deve ter conversado com o jogador, com o empresário do jogador, deve ter conversado com o São Paulo, Rogério que fez o meio-campo aí. E na pior das hipóteses, ele está vindo por empréstimo, né? Ele tem que fazer aí 25 partidas e nelas jogar 45 minutos ou mais para o São Paulo ter que contratá-lo por obrigação. Se vê que ele não está jogando bem, bota ele no banco, né? Não coloca ele para jogar e chegar no final do ano devolve. Simples assim. E o terceiro contrato que o São Paulo fechou e já foi rabiscado é a renovação do Luciano até o final de 2028. E olha que até eu, que já fui da turma do Fora Luciano, né, achava que o ciclo dele no São Paulo já tinha terminado, tal, eu fiquei feliz. Tá? Fiquei feliz porque eu não consegui enxergar o São Paulo sem o Luciano. O espírito de liderança, é um cara que está metendo números, sim. Cansei de falar e volto a dizer que é o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século. Ele tem aí, tipo, de cada 3 jogos ele participa de um gol. E é um jogador que a gente pode chamar de indestrutível. Ele pouco se lesiona e quando se lesiona, se recupera rápido. E também não fica de frescurinha do tipo,
Ah, é gramado sintético? Eu não jogo, eu tô fora. Não, ele joga. Gostando ou não, o gramado sintético bonito ou feio, ele joga. Assim como joga no gramado natural, joga num campo de terra cheio de buraco feito pelaquela espécie de tatu chamado Anderas Pereira, ele joga na areia, se deixar, joga no asfalto quente, joga até em cima de um monte de prastada de vaca. Ele não tá nem aí. E antes de renovar o contrato, não ganhava nem metade do salário do Lucas Moura. E você, gostou da renovação de contrato do Luciano? Ou gostou, mas achou muito tempo até o final de 2028? Ou não gostou nada da renovação? Queria que ele tivesse saído? Escreve aí para eu ler, por gentileza. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Cauli, você vê então aí que ele tem uma qualidade aprimorada, né? Um cara que o Rogério Ceni rasgou elogios e que o Ceni não queria perder. É que o Ceni, por um lado, não quer perder. Por outro lado, ele também coloca o cara no banco de reservas e nas posições que ele decide melhores pra ele próprio e não pro jogador, né? O Crespo na última coletiva, inclusive, ô Crespo, e aí, cara? Você imaginava que você ia ter fulano, ciclano, beltrano e que os caras iam jogar assim? E aí, como é que funciona? O Danielzinho, o Marcos Antônio, o toque me voa e o Crespo? Não, eu nem imaginava. Mas aí o cara perguntou se o Crespo posicionou os jogadores, extraiu. O Crespo, não, eu me adapto ao que tem aqui. Quando eu chego num time, eu me adapto ao que tem lá, o material humano que tem lá. Então o Ceni é o contrário. Lá os jogadores têm que se adaptar ao padrão Ceni de jogo de futebol e aí ele reclama que os caras não estão treinando como o Ceni treinava. Então ele vai queimando todo mundo. E aí o Crespo é o contrário, ele se adapta aos jogadores que ele tem. Então o Cauli, que ficou escanteado no Bahia, chega no São Paulo para fazer história. Vai ser comprado, ele vem por um empréstimo, onde o São Paulo vai pagar mensalmente ao Bahia. Não teve dinheiro envolvido no primeiro momento, não pagamos nada. Agora vamos pagar aí os valores mensais pro Bahia até que ele cumpra a meta de jogos. Cumpriu a meta, bateu a meta, que é pouco, são 25 jogos, 45 minutos, é pouquinho, vai ter 80 jogos no ano, tem mais 70 jogos no ano, o cara tem chance de sobra de bater 25 jogos tranquilamente. Então, o jogador deve mesmo ser comprado pelo São Paulo, que depois o São Paulo tem que dar 2 milhões de euros. Né? Merrequinha, é fácil de pagar, tranquilo, o São Paulo fez bem de trazer o Cauli pra cá. Cauli bateu o pé, quis vir, chega pra fazer história, igual o Marcos Antônio. O Marcos Antônio também bateu o pé pra vir pra cá e quis vir pra cá. Hoje não é pra falar do Marcos Antônio, mas o cara quis vir e quando o cara quer vir, ele é diferenciado. Valeu, Marcos Antônio, valeu, Cauli, vocês dois estão de parabéns. E agradeço a preferência, veio pro Tricolor Paulista aqui pra fazer história, não é verdade? Sabe quem pode quase não perde qualidade? O Luciano, por falar no homem, aí ele renovou o contrato, hein? Mais um aninho de contrato pro Luciano, agora o contrato acabou no final de 2027, podendo, se ele bater meta, renovar automaticamente para 2028, mas ele teve ali o contrato renovado, tá martelo batido, assinado, Luciano é do São Paulo. Números alarmantes que levaram o torcedor a acreditar que o Luciano é bom, o cara ele teve muito mais números do que convencimento das massas. Ele convence uma parte da torcida, por outro lado ele não convence a outra, mas os números dele eles não mentem e eles mostram para todo o São Paulino que o São Paulo renovou com um bom jogador. Ele vai ser bom de agora em diante? Tomara que sim. Ele é certeza? Não, mas acho que vai ser um cara bom. E o São Paulo corre contra o relógio, inclusive para poder renovar os contratos aí de Sabino, Yang, Caleri e Lucas Moura. Os 4 jogadores têm o contrato acabando agora no fim do ano e eles são considerados peças-chave para o São Paulo. O Yang, talvez um pouco menos, né? O Yang é um goleiro para o futuro. O São Paulo olha para o Yang e vê um goleiro para o futuro. Isso é indiscutível e pode ser um goleiro, sim, titular do São Paulo daqui a alguns anos. Agora, hoje o Yang não tem chance nenhuma. Trouxeram o Coronel para ser o reserva direto do Rafael e brigar posição. Então o Yang ficou mesmo de escanteio. O São Paulo quer renovar com o Yang e emprestar. O São Paulo quer renovar com o Caleri, com o Lucas Moura e com o Sabino, aí por motivos óbvios, né? Sabino, Lucas Moura e Caleri são titulares, aí não tem nem o que discutir. Como é que você pega 3 titulares, inclusive titulares maravilhosos? O Sabino que tá entregando o ano inteiro passado e mais esse, e o Caleri e o Lucas Moura que voltam como 2 ídolos. Então eles chegam no São Paulo agora, sem as contusões, sendo já na hora, no estalo de dedo, artilheiros importantíssimos, caras da bola parada, eles se mostram ali necessários para uma renovação
renovação. O São Paulo consegue o Luciano e agora vai para cima desses outros 4, Sabino, Calleri e Lucas Moura titulares, mais o Yang reserva para renovar e ter o futuro, pelo menos do ano que vem e do próximo, do São Paulo bastante garantido enquanto elenco. Eu vou ter títulos? Não sabemos ainda. Eu vou ter dinheiro? Não sabemos ainda. Eu vou virar SAF? Não sabemos. Mas o elenco em campo estará garantido para o técnico que esteja, talvez o Crespo, fazer um bom trabalho com jogadores de qualidade, jogadores com identificação com o São Paulo e principalmente jogadores de raça, jogadores de fibra, jogadores de brio, jogadores bons que não entregam a derrota fácil de jeito nenhum. Eu acho que o São Paulo aqui tá deitando e rolando. E a diretoria do São Paulo segue de parabéns, porque agora Henry Macis convocou todo mundo e explicou como é que faria. Chamou o elenco do São Paulo e falou: vem cá, tô devendo 2 meses aqui. Alguns caras devem 1 mês só de direito de imagem, alguns devem 2 meses. E ele falou: vou pagar em 10 vezes. Tudo bem pra vocês? Eu diluo esse atrasado, coloco em 10 vezes e pago em 10 pagamentos. Os salários atuais não terá atraso mais. Então o São Paulo hoje é um time que não atrasa salário, ele passa simplesmente a ter uma dívida com os jogadores que, de comum acordo com os jogadores, aceitando, eles vão pagar para os jogadores em 10 vezes, sem juros tomara, né? E vai pagar e os jogadores aceitaram, tá tudo bem, não tem mais papo de salário atrasado no São Paulo, não tem mais papo de departamento médico defasado no São Paulo, não tem mais papo de bagunça na diretoria no São Paulo, não tem mais desculpa para não ganhar um título. O São Paulo realmente, finalmente ele não tem mais desculpinha nenhuma para dar. O Rafael Tolói pode pegar agora o destino para Santos, hein? Eu tava lendo uma notícia agora, que é notícia mesmo, que o Santos quer Rafael Tolói. O Santos, ele montou um time de muita qualidade no ataque, né? Nós estamos considerando que os caras não estão jogando e que por isso não dá certo. Agora, um time que tem ali Zé Rafael, Barreal, Neymar e Gabigol, não é um time qualquer, né? Deu certo? Claro que não, mas não é. É Rony. É Barreal, Rony, Gabigol, Neymar, Zé Rafael e tem mais o Rolheiser. Esse é um time de muita qualidade. Não dá nem pra discutir. João Schmidt, Mike e Igor Vinícius, sabe? Você tem aí o time, tem o Brazão, que eu acho um goleiro fraco, mas há quem goste. E aí o Tolói chegaria ali pra ser um zagueiro titular. O Tolói, o que tá pegando? O São Paulo falou que contratou ele no final do ano passado, né? O Tolói chega, não tinha lesões, ele se machuca, mas ele não veio quebrado, né? E agora o Tolói tá pronto pra jogar. E o Crespo não tem dado espaço pro Tolói. E uma coisa que é uma evidência grandiosa de que o Crespo não quer usar o Tolói, é que o Crespo recentemente, ele perdeu o Arboleda. Quando ele perde, ele coloca lá no ataque o Lucas Moura. Ele não colocou um terceiro zagueiro. O São Paulo teve, inclusive, dias para entrar zagueiros. Era Alan Franco e Arboleda. Quem entrava depois era o Sabino. Depois tinha os 3, quem entrou foi o Ferrarese. Então o Tolói, ele não tá tendo espaço. Ele teve espaço naqueles jogos de brincadeira, que era Tolói e Dória, e aí eles jogaram, não tinha nem cabimento. E o São Paulo, naqueles jogos, foi muito mal. Então o Tolói hoje, ele é um jogador que se o Santos vier pra cima e pedir: eu quero levar o Tolói, o São Paulo, pela notícia que eu me informei, o São Paulo não irá fazer linha dura. O São Paulo considera, inclusive, mandar pro Santos de graça. Se o Santos disser: eu vou pagar o salário do Tolói, o São Paulo pode até mandar o Tolói de graça. E isso está acontecendo agora e é uma coisa muito interessante. Depois do técnico Hernan Crespo falar na coletiva que a resposta, né, da pergunta de quem que seriam os reservas de Danielzinho e Marcos Antônio. Hoje, a pulga atrás da orelha do São Paulino. A grande dúvida do torcedor São Paulino é quem serão os reservas de Marcos Antônio e também de Danielzinho. Falei mais cedo, do Marcos Antônio deve jogar ali o Pedro Ferreira, que é meia. E os segundos volantes, que são os reservas desses dois jogadores titulares absolutos e maravilhosos do São Paulo. Fica ali para cargo do Jorginho e também fica ali pro Negrutti. O que tá rolando? O Negrutti, ele subiu profissional e aí ele meio que foi ultrapassado pelo Hugo, que se machucou. Então o Negrutti continua existindo e o Hugo afastado. Depois disso, Matheus Ferreira, o volante da base, começa a despontar. O Negrutti começa a perder espaço, pelo menos nas promessas da diretoria. E então o Negrutti começa a ficar meio desambientado ali, apesar do Crespo gostar dele e dar algumas remotas chances. No último jogo, que não tinha mais Alisson e o Crespo pediu um camisa 5, a diretoria falou: use o que você tem. O Crespo foi lá e
e colocou o Luan para jogar. Então o Negrutti ele ficou bastante escanteado, mas isso tinha um motivo. E o motivo era renovação contratual. Negrutti precisava da extensão contratual aparentemente para jogar no São Paulo. O Negrutti acaba de firmar com o São Paulo e vai assinar uma renovação contratual até 2030. O que rolou também? O Verona, ele veio buscar o menino aí, o Negrutti. Ele veio buscar. Chegou, quero contratar o cara. E o São Paulo falou, não, que valores baixos, o São Paulo bateu o pé e falou, por esse valor eu não vendo. Só que o São Paulo viu que ele estava também ali com o jogador meio solto. Podia perder a qualquer momento. O São Paulo então vai e renovou. Preparou tudo e combinou. Tá tudo acordado com o jogador Negrutti para renovar o contrato, que vai até o ano de 2030. Nós estamos em 2026 aqui, ele vai até 2030. Então agora sim, o Negrutti deve mesmo aparecer para jogar. Se alguém quiser comprar o Negrutti lá de fora, a multa ela gira em torno de 373 milhões de reais. São aqueles famosos 60 milhões de euros. Ela gira em torno de 373 milhões de reais na cotação de hoje. Então, se vier algum time da Itália, como o Negrutti ele tem dupla cidadania, vem um Verona, vem Girona, vem Lazio, vem lá a Juventus, qualquer time que venha, o São Paulo tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros. É claro que essas multas nem sempre elas são colocadas ali à prova, né? Recentemente um time veio comprar o Pedro Ferreira, o São Paulo bateu o pé e falou, não vendo. Ofereceram então 5 milhões de euros. São Paulo falou, não vendo. Aumentaram para 8. São Paulo falou, quero 15. Então a multa do Pedro Ferreira também está na casa do 60. Você vai lembrar de uma coisa que eu falei aqui ano passado. O Marcelo estava aqui, o Ivan e o Assunção não estava. Eu disse da importância que se tinha o Caleri no time, que o São Paulo só sabia jogar com um cara fixo na frente. Hora que perdeu esses três centroavantes, né, que o São Paulo tinha, né, o André, o próprio Caleri e o Rian Francisco, que é da base, que não tem a mesma característica, o São Paulo sofreu bastante. O São Paulo é um time que quebra a bola no Caleri, e o Caleri é um cara que sustenta bem, segura bem, né, para poder o time sair de trás. Mas a gente está esquecendo de uma coisa, e é muito bom essa fala, a gente ver o Crespo mudando de opinião, e o futebol nos dá essa oportunidade todos os dias, da gente mudar de opinião, porque correto, o Crespo, se a gente for ver na derrota para o Mirassol, ele fala do Caleri do Caleri e do Lucas. Ele fala, olha, o Caleri, não sei, viu? O Lucas, não sei. Tomou um se liga, você acha? Eu acho não, tenho certeza, né? Porque você precisa colocar os caras, os verdadeiros jogadores dentro de campo, entendeu? Não adianta você ficar inventando. Mas mostrar para eles também que eles não jogam só com o nome. Mas assim, cara, tá Ou seja, provado. você é obrigado então a concordar que o Crespo tá fazendo um bom trabalho no São Paulo, sim. A partir do momento que ele começou a ouvir, eu acho que ele tá ouvindo Quebrada. E começou... Acho não, ele ouve, ele então, vê, ele assiste. Então... Já debatemos aqui a possível demissão do Crespo. Mas assim... O Souzinha só porque falava ele mal queria dele derrubar o Crespo. agora. Isso, ele isso que eu tô te falando. O futebol é bom por isso, que quando a gente vê, a gente não caiu de paraquedas aqui, Juca. Apesar do Marcelinho não gosta, a gente não caiu de paraquedas. Qualquer um aqui tem coragem. Todo mundo aqui é homem pra fazer isso, menos o Marcelo. Pro mínimo que a gente teve aqui, a gente em 20 anos, cada um dentro de campo. Então a gente sabe do que a gente tá falando, entendeu? Agora, não dá pra gente aceitar você tendo dois lateral esquerdo e ver o Crespo botar um atacante de lateral esquerdo. Não dá pra aceitar o Crespo ficar insistindo com o lateral direito, que não sabe jogar com a linha de 3. Então, a partir do momento que ele começou a colocar outro cara que cresceu bastante, a gente gosta no Brasil de dar ênfase sempre na parte ofensiva. Mas para mim, um cara que tem dado um equilíbrio muito grande ao São Paulo, é um cara que ninguém presta atenção nele, o Sabino. O Sabino é um cara que ninguém fala dele, jogou muita bola, vem jogando muita bola, deu uma consistência ao Enzo pelo lado esquerdo, então o São Paulo cresceu bastante a partir do momento... O Sabino ajuda o Enzo a poder atacar e ele cobra aquele espaço. Exatamente, é um cara que se doa para o time. Demais. Porque para o Luciano, para o Caleri, para o próprio Lucas aparecer, aí você tem que lembrar de Marco Antônio, você tem que lembrar de Danielzinho, você tem que lembrar do setor defensivo. Ele ganhou todas do Carlos Vinícius. Todas. E a gente está falando de um cara que a gente falou que tem 20 jogos. Repete. Ele ganhou todas do Carlos Vinícius. Que tava aquela zaga ali, mas é um São Paulo com cara, com coragem, com identidade. Né? Você concorda comigo? Concordo sim, Juca, mas tem alguns pontos preponderantes ali, ó. A fala do Rafinha dentro de um vestiário, né, e o Crespo do lado olhando para ele,
sinal de respeito e fala assim, você tem autonomia e autoridade para poder falar com os jogadores. Então a fala dele é de um cara que esteve em campo, fala a palavra certa do boleiro para chegar e incentivar os caras de uma forma assim extraordinária. Pô, você é apresentador ou você é meio que digital? Você é o quê? Digital? É pô. porque você ficou lindo. Se eu dar uma olhada na câmera quando voltar pra você, olha você no fundo de São Paulo, que lindo que tá. Uma salva de palmas, galera. Sim, porque o que está aqui falando é o jornalista. Sim. Certo? Sim, mas pode Porque prosseguir se então, vier- jornalista. Se mudar Pode aqui prosseguir, atrás- jornalista. Não, agora eu tenho que me defender. O senhor me acusa e eu não vou me Eu não defender? acusei, eu tirei uma foto que você ficou lindo com esse plano de fundo. Plano? Tá te borrifando, Marcelinho. Não tá, não. Aí, o seguinte, o time do São Paulo com... Porra, o Caleri é brilhante, é um centroavante brilhante, irmão. Ele atazana a defesa adversária, ele dá porrada, a bola vai pro alto, ele é o exímio cabeceador, ele faz a parede perfeita. E aí o Marcos Assunção feliz numa observação. Ele volta, sabendo que o Luciano não vai conseguir, nem o Lucas, os dois debilitados, ele vai lá e faz a função que não é muito dele, porque tem centroavante que fica lá na frente e fala assim, vocês se viram, cruza da direita ou da esquerda, para que eu possa pontuar. Ele joga para a equipe, e tendo o Luciano jogando o fino da bola, e o Lucas também, jogadores de nome, mas recuperando um bom futebol. Aí, o Mureta aqui... Tá entendendo, ele Marcelo? chegou ontem, Marquinhos Isso é que eu Souza. fico indignado. O Corpinho e Juca. E vocês estão ligadinhos aqui no Quebrada.fc. Falou, não, o Grêmio é sensacional, o time é brilhante. Toma o cuidado. atacante, ele tem 23 20 gols, jogos, 20 gols em 22 gols. E 78 22 jogos gols. e 20 gols. É, e 78 gols. Porque ele era zagueiro e foi pra frente e descobriu que não sei o quê. Respeite o tricampeão do mundo, o tricampeão da Libertadores, que você fala que você torce. Porque Chegou ele lá, é um o São Paulo Comédia! amassou. Comédia! O São Paulo amassou, merecia ter sido de 4 ou de 5, jogou o fino da bola e o São Paulo vem atuando bem. Abaixa a mão, espera. Entendeu? Quem tá falando é ele. Então, eu passo a bola pro senhor. Muito obrigado. Se Embora, defende aí agora. embora eu tenha muito respeito por você, você tinha qualidade para jogar no São Paulo, seria um ótimo reserva pro Marcelinho Paraíba. O quê? Concordo. Concordo. Concordo com caceta. que Não, você calma, concorda. Era melhor na falta. que você pelo menos. poderia jogar no São Paulo. Reserva? Deixa ele falar, Tá irmão. louco? Posso terminar? Termina. Primeira coisa, eu só citei alguns jogadores que são bons. O Grêmio ontem não jogou nada, mas são bons. Quem exibiu o quadro para falar do Carlos Vinícius? Não, fui mas eu. calma, Ivan, é que o Grêmio não jogou nada. O São Paulo não deixou o Grêmio jogar. Perfeito. Sim, de fato o Grêmio Obrigado, também não conseguiu obrigado, fazer nada. Alexandre Entendeu? Richard o de Grêmio Andrade. também, o Grêmio tem capacidade para fazer mais. O Willian não entrou jogando, inclusive perdeu a bola no segundo gol do São Paulo. Quem exibiu a arte foi o apresentador, que inclusive pegou o celular e começou a falar lá com o Carlos Vinícius, por você e pra você aqui, não sei o quê, não sei o que lá, e o Guina respondeu lá, ele babava ovo do centroavante, não eu, É não isso eu, mesmo. não eu.